entendendo a tua provocação, eles se multiplicam não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E Uhum. está mais do que na hora de nós ingressarmos nessa corrente para nos darmos conta que isso Sim, tem a ver conosco também. claro, Inclusive, nós. do ponto de vista constitucional, eu não sei se Aham. se os ouvintes sabem, mas também pouco sabem disso, nós, está expresso no artigo 225 da Constituição Federal, nós, a sociedade, não só o Estado, mas nós, a sociedade, temos o dever de agirmos para Defender. a proteção ambiental e a construção do meio ambiente sadio para as presentes e futuras gerações. Então, nós não podemos nos omitir de uma responsabilidade dessa, entende? Claro. Temos Agora, que. o que é fabuloso nisso, e aqui nós, no grupo, vamos com certeza em 2020, inclusive aprofundar mais tempo, mais espaço para tratar do assunto, Que mas ótimo. bastaria conversar com os índios, né, Sim, que sim, cuidam sim. da E, Amazônia, né, por exemplo. então, na questão das queimadas, isso é uma coisa muito séria, porque o conhecimento indígena, eu colocaria assim também o conhecimento e o modo de vida das comunidades Isso. tradicionais, dos povos tradicionais, aí também entram os quilombolas, né, enfim, a comunidade negra, os Uhum. povos de tradição da matriz africana, tem uma Nesse, sabedoria milenar que tem que ser, na realidade, eles vivem conectados, né, nós nos estamos nos exatamente. desconectando, Nós é mas que não. eles vivem conectados. Nós somos conectados com o shopping, né? É, essa coisa da precificação da natureza é muito importante. Agora, colocar essa questão do shopping, ela tem tudo a ver com isso. Ou seja, nós só respeitamos e só enxergamos a natureza do ponto de vista do valor que ela pode gerar. O Exatamente. valor econômico ele comanda o nosso olhar. Né? Uhum. E nós estamos entendendo a cada dia mais que isso não é assim. Não pode ser assim. Porque no momento que tu reduz tudo ao valor, tu elimina a diversidade. Né? Tu estabeleceu uma lavoura gigantesca de soja, que não tem biodiversidade ali. Portanto, a vida, infelizmente, não prolifera. Ela opera contra as leis da Só como natureza. uma máquina de fazer dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Isso tem a ver com uma autotransformação também, Beatriz, né? Porque a gente precisa de uma nova mulher e um novo homem para enxergar a natureza sob esse prisma. Nós, modificando essa relação, estaremos nos modificando a nós mesmos, né? Nos tornando mais benevolentes, mais sensíveis com as questões que ocorrem. Para tu teres uma ideia, eu vou dar uns dados aqui que são importantes, os dados científicos de última linha. Isso vem do INPE e vem do professor Carlos Nobre também, que tem pesquisado Sim, muito, que é uma autoridade científica inquestionável do ponto de vista nacional e internacional, que diz assim, ó, a temperatura do planeta se elevou já em 1,5 grau, em 1,1 grau, hoje, né? Os oceanos aumentaram de temperatura quase 0,8 graus Celsius. Os continentes aumentaram 1,5 graus Celsius. O nível do mar subiu 2,5 centímetros até hoje. E a taxa, essa é a grande questão, a taxa que está surpreendendo os cientistas é muito alta, ou seja, ela está subindo em uma velocidade muito grande, né? muito maior do que eles Absolutamente. tinham. Porque, na verdade, eles fizeram um cálculo hipotético, só que esse cálculo já ficou para trás, né? Sim. O que está surpreendendo os cientistas mais céticos é exatamente a velocidade com que as Uhum. taxas estão acelerando, entendeu? E não há uma previsão segura hoje, porque esses cálculos todos são feitos por meio de modelos de computador. Isso, Sim, o é. James Lovelock, já no passado, quando criou a teoria, a hipótese Gaia, já denunciava isso. Né? Isso Então, assim, me lembra, claro, isso aqui é só uma para a pessoa, porque nós que não somos do meio especialistas, nós precisamos de algumas analogias para a gente poder entender, uhum, né? Por exemplo, aquele filme Um Dia Depois de Amanhã, quando uhum, começou aquela série, né? Aconteceu num um espaço ali que para ver as correntes marítimas e alguém percebeu que aquilo estava fazendo uma mudança e a sim, mudança que esperariam em 10 anos começou a acontecer em dias. sim, exatamente. O filme se chama Day After, né? Isso. Dia O depois dia de depois de amanhã. amanhã. Só que É. igual
É uma coisa interessante, porque a comunidade científica se mobilizou, os cientistas mais importantes tiveram acesso aos tomadores de decisões e a coisa não aconteceu. Se acontecer a catástrofe por aqui, né? Acho que o filme é muito oportuno nesse sentido. Nós precisamos agir antes disso, né? E até pelo seguinte, os dados também colocam que as geleiras da Groenlândia e Antártica Ocidental estão degelando mais rápido do que os cientistas estimaram. O gelo, por exemplo, do Oceano Ártico está desaparecendo. Há mudanças significativas nas espécies e biomas já. Né? Veja quantos animais já morreram. Eu ouvi um dado ontem que eu fiquei espantado. Em termos de 500 bilhão de animais teriam já morrido com os incêndios na Austrália. Né? Horrível. Se bem que esses incêndios, eu estava vendo, inclusive, os cientistas posicionando sobre a impossibilidade de se comparar a questão dos incêndios na Amazônia com a questão australiana. É absolutamente diferente. Aqui é um fator antropogênico, né? O ser humano está agindo. Lá a natureza, por conta própria, se não me engano, com as condições climáticas, enfim, é muito seco, né? É outra coisa. Mas, de qualquer maneira, aponta também para essa questão do desaparecimento das espécies e biomas. Né? Os extremos climáticos estão ocorrendo com mais frequência, né, Beatriz? A gente vê isso, chuvas excessivas, secas em alguns pontos, inclusive o próprio INPE, o professor Carlos Nobre chama a atenção para isso, a parte leste e sul, parte da parte leste e parte da parte sul da Amazônia, do bioma da Amazônia, estão já em processo de savanização. Meu Deus. Porque, a floresta está mais seca durante mais tempo, entendeu? Sim. Então, está passando no ponto de recuperação. As árvores não conseguem mais puxar água, né, para se restabelecer. Isso, se nós chegarmos a um nível, segundo eles, de 20% de devastação, seria o ponto de não retorno. Nós já estamos em torno de 17,5%, 18%. Meu Deus. Seria o ponto de não retorno. Ou seja, não conseguimos mais. Que as pessoas saibam que são aquelas correntes de ar da Amazônia que fazem, de repente, as chuvas aqui no sul, no Cone Sul. Ou seja, as mudanças estão mais rápidas do que se previu há 10 anos atrás, são muito mais rápidas. Uma outra coisa importante que não se considera, por exemplo, se o metano do Oceano Ártico sumir, né? Está havendo o degelo, sobretudo na região lá da Sibéria, e isso pode liberar uma camada, um acúmulo de material orgânico que está se decompondo, mas está sob a camada polar ou a camada de gelo. Né? Se o gelo derrete e libera esse acúmulo de material orgânico, a quantidade de metano liberada na atmosfera pode aquecer a Terra em muitos graus. Né? Isso já está acontecendo. A velocidade do processo de alteração hoje é considerada como de 30 a 50 vezes maior do que os processos naturais, ou seja, a natureza. E aí é que está a questão, né? A natureza tem uma capacidade de retorno, de recuperação, entendeu? De resiliência, como a gente diz. Só que o processo de agressão, de alteração, está tão mais rápido que a capacidade que a natureza tem de se recuperar estabelece que ela não está tendo a capacidade de se recuperar. Isso se prova, por exemplo, nós atuamos de uma maneira muito forte na questão da contaminação das abelhas pelo uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos que se usam hoje na soja, que são letais às abelhas, para termos uma ideia, quando o produtor aplica esse veneno, o fipronil, ele tem um poder residual no solo de 600 dias. Ou seja, isso significa que o produtor aplicou o solo não se liberou daquele produto, ele vai lá e aplica de novo, né? E depois de novo, ou seja, o agroveneno nunca sai da terra, a questão é, e as abelhas por conta disso também sempre estão convivendo com essa realidade. Claro que aí tem toda uma questão, né, que tem que ser, o agricultor precisa sobreviver também, enfim, mas isso tem que se estabelecer esse debate sobre o custo ambiental e ecológico que nós temos, um modelo de produção como o agronegócio que também precisa ser modificado, ser superado. Definitivamente nós regredimos de uma forma violenta em poucos anos, porque chegou numa época que a gente até falava sobre o Gaia, né? Um organismo vivo, a gente começou a ver a Terra
interconectada e tal. E de repente tudo virou ridicularia. E até hoje a gente vê essa menina, como é o nome dela? Greta Thunberg. Está sendo ridicularizada. Sim. Entende que é um meio que o sistema, esse que certamente os donos não são humanos, né? Eu duvido que sejam, eles, em nome do lucro, eles desmoralizam quem e qualquer coisa a qualquer tempo. E em pouco tempo, porque eles são donos dos meios de informação, né? Sim. Para tu teres uma ideia, a questão que tu trouxe das modificações, os cientistas dizem o seguinte, que as transformações são maiores nos últimos 200 anos do que no último período glacial, ocorrido há 20 mil anos, para cá. Nossa! Houve o período glacial há 20 mil anos atrás, onde a temperatura também baixou, né, 3,5 graus a 4 graus, e depois houve um período interglacial, 10 mil anos depois, há 10 mil anos atrás, onde a temperatura subiu um pouco mais. Nós alteramos isso mais, a variação climática foi mais nos últimos 200 anos do que em todo esse período glacial, interglacial para cá. Né? E se a gente for um pouco mais radical, essas alterações elas foram muito mais profundas e rápidas nos últimos 60 anos. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí tu entra na questão da Greta, que eu acho que era uma questão, inclusive, que nós havíamos falado no nosso último encontro, para abordar um pouco isso. Talvez tenhamos que deixar para uma outra oportunidade, que é muito, muito interessante esse assunto, Beatriz, porque foi um fator novo, né? Um fator Greta, que surgiu no planeta através de uma iniciativa muito inusitada, né? Mas muito, muito, muito necessária, porque é incrível. Né? Há muitas críticas também, há questões que tentam ligar a Greta ao George Soros, que ela viria por trás dela todo o interesse do próprio sistema, né? Mas o problema é assim, nós devemos, eu acho, encarar a questão da Greta, que não é um problema, justamente ao contrário, é a solução, como um fator que nos convoca a coerência, e é isso que ela cobra. Sim, ela acorda, né? Cobra coerência, cobra coragem, cobra que se diga a verdade. Né? Isso são valores que nós temos que estabelecer. Que as decisões sejam conectadas e compatíveis com ações concretas, né? O respeito à ciência também, ela cobra, é uma coisa que a gente precisa, né, que se estabeleça. Cobra a responsabilidade, que nós não maltratemos o planeta por dinheiro, por exemplo. Né? Que é uma coisa muito, muito interessante que se pensou também, que nós sejamos ecólogos e não ególogos, né? Está todo mundo preocupado com os egos, aí, e se estabeleça uma velocidade de decisões importantes. Eu tenho uma citação dela que eu gostaria de colocar no ar aqui para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito disso. E também falando um pouco da característica dela, eu não chamo isso de um problema também, que é ser portadora da síndrome de Asperger, né, que é um autismo. Uma espécie atenuada de autismo. Ela encara isso de uma forma incrível, como uma qualidade, como um poder, um potencial algo. E sabe que tem um filme, é o Doctor... Doctor. É isso, que ajuda, exato, porque ele tem a mesma coisa, né? Exatamente. E o máximo que ele tem é a capacidade de foco que nós não temos. Ela gira, ela numa outra esfera, e ela não só ela questiona, como também ela está, de certa forma, imune, isso é uma característica, eu acho, da própria síndrome. Nós podemos ver no Messi, por exemplo, muita gente fala que o Messi é autismo, Messi é um jogador de futebol argentino, que é genial. Né? Mas também eu vi cientistas já atribuírem as qualidades técnicas dele como uma capacidade extrema de concentração, de dedicação àquilo que ele está fazendo. Isso. Ou seja, isso para a Greta, eu acho incrível, ela não encara como uma deficiência, sim, entra no campo das potencialidades. É isso que dá a ela o poder. Então as pessoas tentam desqualificar através dessa característica também
se esvazia a crítica nesse sentido.